Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Salmo 89. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o tema Deus como refúgio aparece várias vezes ao longo da Bíblia, ressaltando a confiança, proteção e abrigo que o povo de Deus encontra nele. Na tradição hebraica, a imagem de Deus como refúgio está associada à segurança e à proteção divina. O termo hebraico Maon, ou refúgio, indica um lugar de abrigo, descanso e segurança. Deus é visto como o refúgio do povo de Israel em momentos de adversidade, guerra e calamidade, um lugar seguro contra os inimigos e dificuldades. Ele é descrito não apenas como protetor físico, mas também espiritual, guiando e cuidando de sua nação. E o convite para hoje é que possamos reconhecer que, em meio às dificuldades, por mais que seja difícil, por meio das incertezas e provações da vida, Deus continua sendo o refúgio seguro para aqueles que nele confiam. Em um mundo de instabilidade social, política e pessoal, o refúgio em Deus nos oferece paz interior, proteção emocional e espiritual. E na perspectiva cristã, podemos relacionar o Salmo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 ao 30, onde Jesus convida as pessoas a irem até ele para encontrar descanso, indicando que ele também é um refúgio para as almas cansadas e oprimidas, pois ele é o próprio Deus. O que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E se as coisas estão difíceis, deveria ser a nossa motivação de nos aproximarmos de Deus. Ter fé não é para que tudo dê certo tão somente. Ter fé não é para que as coisas sejam mais fáceis. É exatamente para que possamos encontrar força e determinação para superar os momentos de desafios. Na primeira leitura de hoje em Eclesiastes, capítulo 1, dos versículos 2 a 11, tradicionalmente atribuída ao rei Salomão, mas que pode ser sido escrito posteriormente em um contexto de reflexão filosófica sobre a vida, temos uma reflexão muito interessante sobre a vaidade. Como é que o texto se inicia? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a palavra vaidade do hebraico rebel pode ser traduzida como vapor, futilidade ou absurdo, indicando algo efêmero, passageiro e sem substância. O autor enfatiza que quase tudo na vida humana é transitório e sem um significado duradouro. E nesse sentido, no versículo 9, o que ele coloca? Nada há de novo debaixo do sol. Reflete uma visão pessimista de que, apesar das inovações e mudanças, o essencial da experiência humana permanece o mesmo. A humanidade continua a enfrentar os mesmos desafios, frustrações e lutas, sem encontrar soluções duradouras. Basta olharmos para o mundo de hoje. Um exemplo muito simples que nós estamos experimentando atualmente. A questão climática. E falar da questão climática aqui não se trata meramente de falar de ambientalismo ou ecologia, mas a questão climática afeta todos nós no nosso dia a dia. A iminente possibilidade de uma escassez e um racionamento de água. Será que nós não aprendemos nada com as questões do passado? E exatamente no versículo 11, o autor aponta a falta de memória histórica, observando que tanto os feitos do passado quanto os feitos futuros serão esquecidos com o tempo. E saindo da questão ecológica, basta olharmos para nossas vidas, a questão espiritual. As catástrofes humanas, no sentido moral, ético, o quanto que o ser humano esquece da sua pequenez. E ao invés de olhar para a sua pequenez e crescer interiormente,
muitas vezes corre o sério risco de apenas crescer exteriormente no sentido material. E nesse sentido de vaidade, é preciso buscar uma vida que não seja vazia. E quanto mais nós buscarmos tão simplesmente satisfações nas coisas temporais, nós vamos esvaziando as nossas vidas. Vejamos, quanto mais nós queremos preencher nossas vidas unicamente com questões materiais ou com questões muito supérfluas, nós acabamos esvaziando as nossas vidas. Nós não podemos ter a vaidade e o orgulho, embora essas duas realidades façam parte da vivência humana, mas nós não podemos ter isso como mentalidade de vida. Temos que nos esvaziar o quanto mais da vaidade e orgulho. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 9, dos versículos 7 ao 9, temos um exemplo de grande vaidade. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João havia ressuscitado dos mortos, outros que Elias havia aparecido e ainda outros que dos antigos profetas tinham ressuscitado. A única resposta dele, ao invés de ficar impressionado com isso, no sentido de despertar uma certa curiosidade, até mesmo fé, ele simplesmente diz: Eu mandei decapitar João. Ou seja, ele só tem uma memória que ele mandou destruir uma pessoa. E aqui não cabe a nós julgar a pessoa de Herodes, pois muitas vezes ainda a humanidade, no mundo atual, pode ouvir falar de Jesus, reconhecer suas obras e ainda assim permanecem distantes de uma verdadeira compreensão, relacionamento com ele. O conhecimento intelectual ou superficial sobre Cristo não é suficiente para uma transformação de vida. Há uma diferença entre ouvir falar de Jesus e conhecer Jesus especialmente. Há uma diferença entre as especulações sobre Jesus, sobre a sua identidade, que até hoje continuam. Muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas sobre a questão da aparência externa de Jesus, levantando teorias do que verdadeiramente uma busca de essência e de identidade com o Mestre. Podemos nos perguntar, nos desafiar sobre como estamos respondendo à presença de Jesus em nossas vidas. Estamos buscando conhecê-lo verdadeiramente ou estamos apenas intrigados por ele à distância, como Herodes? Ou muitas vezes ainda preocupados com a nossa vaidade, com as nossas paixões? E muitas vezes nós deixamos para segundo plano a nossa caminhada de salvação. E que possamos, por de fato, ao nos questionar, também iniciar cada vez mais a nossa conversão mais profunda. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.